No módulo 1 do nosso curso, daremos início às discussões específicas da organização escolar em semestralidade. Para tanto, nós visitamos algumas escolas e conversamos com gestores, professores regentes, coordenadores pedagógicos, alunos também, e colhemos dúvidas, anseios e expectativas acerca dessa política pública que será obrigatória em todas as escolas de ensino médio a partir de 2018. Antes, porém, vamos conhecer de onde surgiu a organização escolar que praticamos até hoje nas nossas escolas. A escola como conhecemos hoje surgiu no século XVIII e traz, desde a sua origem, a transposição do modelo fabril como maneira de conceber e produzir conhecimento. Em razão disso, sua estrutura e organização se assemelham muitas vezes à fábrica, ao presídio e ao antigo sanatório. São prédios com um pavilhão administrativo, controle de entrada e saída de pessoas, além da utilização de uniformes e um pátio para tomar sol. Não obstante, a ideia da esteira da linha de montagem origina a concepção de currículo em que cada profissional ajusta sua peça, ou seja, seu componente curricular ou área do conhecimento. E ao final dessa esteira, ou ano letivo, caso não haja êxito, a peça retorna, o que significa a reprovação do aluno. No Brasil, em meados dos anos de 1960, o então presidente Juscelino Kubitschek viaja à França e de lá traz o modelo dos ciclos, pautados na promoção automática, e não na progressão continuada como se quer hoje. À época, o objetivo era, em razão de fatores meramente econômicos, reduzir os altos índices de reprovação que oneravam o Estado brasileiro, que necessitava construir mais escolas e salas de aula em virtude das elevadas taxas de retenção. Em termos educacionais, a Constituição Federal de 1988 representa marco divisor na história brasileira. A educação básica torna-se um direito de todos. A escola pública passa a receber diferentes sujeitos com diversas realidades sociais, econômicas e culturais. Entretanto, mantém a mesma estrutura e objetivos do século XVIII. Não se trata de modificarmos mais de 300 anos dessa cultura escolar, e sim compreender que é necessário construir uma outra forma de organizar a escola na tentativa de atender às novas demandas dessa sociedade complexa e das interações que dela emanam no cotidiano da sala de aula. Essa dedicação que o professor tem a mais, eu entendo que com o aluno ela é uma via de mão dupla. O aluno também, né? Ele não tem 14 provas de matérias diferentes, ele não tem 14 professores para lidar, ele tem naquele momento da vida dele 7. E ele vai lidar com aquilo, com uma maior intimidade, com mais tempo para estudar cada matéria. Então, acredito que, de fato, nesse sentido é melhor. Por outro lado, eu acho que depende um pouco do ritmo de alunos. Eu tenho alunos, e todo mundo que é professor sabe, a gente tem alunos que têm um ritmo de aprendizado um pouco mais lento. E aí esse aluno talvez saia prejudicado, porque quando ele está te entendendo, quando ele está pegando o esquema, o ano está acabando. Quer dizer, o semestre está acabando e ele não se recuperou. Agora é que ele ia começar a se entender com a matéria, com você. Então, dependendo deste ritmo de aprendizado do aluno, pode não ser, né? Mas aí pode não ser tão bom. E talvez uma outra coisa que seja um problema, mas aí também é uma questão de dinâmica, que as escolas podem corrigir e que os próprios alunos podem corrigir e que pais e mães podem corrigir, é a questão de você ter um contato
com 7 matérias num semestre. No segundo semestre você tem contato com outras 7, e aí você vai fazer uma prova de paz, né, na realidade do ensino médio, ou do Enem no final do ano, e aí as matérias dos primeiros 6 do primeiro semestre, os primeiros 6 meses do ano, você esqueceu. Então, isso pode ser um problema. Agora, se o aprendizado houve de fato, né, não é problema. A professora Patrícia, do Centrão de São Sebastião, traz o cerne da proposta da semestralidade, que é dividir o ano em 2 blocos semestrais para, digamos assim, dividir também a sobrecarga de disciplinas a que estão expostos os estudantes. Com essa divisão do ano letivo em 2 blocos, evidentemente, professores também passam a ter sua carga de trabalho dividida. São menos trabalhos, menos provas para corrigir e um número, evidentemente, também dividido de turmas durante todo o ano letivo. A única exceção que se faz é em relação à matemática e português, que continuam sendo disciplinas ofertadas nos 2 blocos. Por que se chega a essa proposta de dividir o ano letivo em 2 blocos semestrais? Atualmente, e este ano principalmente, vocês ouviram dizer muito sobre a possibilidade de se retirar da grade do ensino médio disciplinas como filosofia, sociologia, por exemplo. Há um debate em torno dessa quantidade de disciplinas e a saída não foi retirar disciplinas, e sim dividi-las em momentos distintos para que os alunos não sofressem essa sobrecarga. O que se quer com essa divisão é a ampliação do contato entre professor e aluno, que agora terão, em alguns casos, em vez de 2 aulas por semana, 4, e em outros casos, no lugar de apenas uma aula, 2 aulas por semana. Com essa ampliação do tempo de contato professor-aluno, a gente espera que a escola tenha possibilidades de testar outras estratégias, outros recursos nos processos de ensino e de aprendizagem. A gente ouve falar muito, por exemplo, nas altas taxas de reprovação e de evasão no ensino médio. De fato, esses índices são preocupantes. Mas talvez há um dado que seja o mais perverso de todos, que é o seguinte: o contingente de alunos que são aprovados, ou seja, passam de uma série para outra, mas passam sem saber aquilo que deveriam saber para a série que vão cursar ou para a idade que têm. Conversando com muitos professores de todas as regionais, de várias escolas, a gente ouve colegas relatando que tem a impressão de que a maior parte dos alunos sabem menos do que deveriam saber para aquela série que estão cursando no momento. Então, o que se quer agora é que os professores tenham mais tempo para trabalhar outras estratégias, outros recursos para promover aprendizagens. A professora Patrícia também traz uma preocupação que é a seguinte: segundo ela, supostamente, os alunos que cursaram as disciplinas no bloco ofertado no primeiro semestre não vão se lembrar de conteúdos, conceitos e definições quando chegarem em dezembro e forem, por exemplo, prestar exames, vestibulares ou concursos. Sobre essa questão do esquecimento, ainda nesta videoaula eu comento essa questão quando dou uma resposta a um comentário de uma professora do CEAM, mas eu já antecipo uma questão importante. Se há esse esquecimento, é porque não houve aprendizagem efetiva. E o que eu chamo de aprendizagem efetiva é quando a escola consegue ensinar de verdade e não apenas se transforma numa construtora de informações que vão servir unicamente para que o aluno resolva testes ou provas e que no segundo dia já não se lembram mais de nada. A aprendizagem efetiva é aquela construção que se leva para a vida inteira. Gostaria de saber como vai ficar sobre os alunos que estão em período integral, porque já tem escola que está sendo em período integral e vai começar já no ano que vem a semestralidade nas escolas. E isso não tem resposta ainda, eu gostaria de saber como vai funcionar isso. Uma
Uma das preocupações trazidas pela aluna Mariana diz respeito à semestralidade em escolas que funcionam em turno integral. Primeiramente, é preciso dizer, esclarecer, que a semestralidade não é incompatível com escolas que funcionam em turno integral. Pelo contrário, se a escola funciona em turno único, significa que ela vai ter mais tempo para promover ações pedagógicas de recuperação, que é outra preocupação da Mariana. Num dos próximos módulos nossos aqui no curso, nós vamos discutir, por exemplo, como as tecnologias contemporâneas podem ser usadas no trabalho pedagógico de recuperação sem sobrecarregar nem alunos, nem professores. Os alunos, durante um período que, vamos supor, o primeiro semestre, está vendo determinadas matérias e no outro ele veria as outras disciplinas. No entanto, fica uma lacuna. Por quê? Porque o aluno que no primeiro semestre, por exemplo, que viu química, no segundo semestre ele não teria mais essa disciplina. E com isso, não estava sendo preparado diariamente para desenvolver as habilidades que necessitaria para fazer uma prova ou de vestibular ou de concurso público. Muitos dos nossos alunos naquela época vieram a reclamar porque para eles deveria ter uma oficina ou de exercícios ou de tarefa, de alguma forma para fazer com que ele lembrasse dos conteúdos dados, né, e de uma certa forma exercitasse. Naquela época não foi feito assim. A professora Gláucia nos expõe um anseio, uma dúvida que é bastante recorrente quando nós conversamos com os professores ou com alunos de diversas escolas de ensino médio. Ela diz que alunos que cursam determinado bloco de disciplinas no primeiro semestre estariam supostamente prejudicados e não estariam aptos a participarem de concursos, vestibulares ou do próprio Enem, porque já teriam, digamos assim, esquecido tudo que foi trabalhado nesse primeiro bloco que aconteceu no primeiro bimestre na escola. Vamos ver o que acontece hoje. Atualmente, os vestibulares tradicionais, os concursos, digamos assim, cobram todos os conteúdos que foram trabalhados nas 3 séries do ensino médio. Por essa tese, esses alunos não estariam aptos a responder às questões desses exames ou dos concursos, porque já teriam se esquecido de tudo o que viram no primeiro ano do ensino médio. Então, na verdade, a tese de que eles se esquecem é uma tese que precisa ser questionada, porque se eles se esquecem, na verdade, é porque não houve aprendizagem efetiva. Num dos próximos módulos do nosso curso, nós vamos discutir de que maneira as tecnologias contemporâneas podem auxiliar a escola no trabalho com esses alunos que passam do primeiro bloco para o bloco seguinte no ano, de forma a não sobrecarregar alunos nem professores. Também vamos tratar do uso das tecnologias no processo de recuperação contínua. De todo modo, eu acredito que as escolas de ensino médio precisam sim discutir, refletir sobre esse suposto esquecimento que se dá na passagem do bloco que foi cursado no primeiro semestre para o bloco que vai ser cursado no segundo semestre. As escolas de ensino médio podem lançar mão das tecnologias contemporâneas nesse processo. Por exemplo, a plataforma Moodle, que é de acesso livre e gratuito, tem modelos pedagógicos que podem ser interessantes nesse momento. O modelo de autoaprendizagem é um deles. Como que funciona mais ou menos esse modelo? Professores postam vídeos, textos, áudios, documentários, elaboram questões a partir desse material e o aluno, quando entrar e responder as questões, caso ele erre, aparece um comentário sobre o erro, ele pode tentar novamente e, se acertar, ele então passa para a questão seguinte. Os professores elaborariam essas questões uma vez por ano e os alunos que ficaram em recuperação ou que foram aprovados com dependência podem se servir desse material que está postado na plataforma para recuperar seus estudos. Desse modo, a escola de ensino médio lança a mão de tecnologias contemporâneas, porque essa escola de hoje
também precisa ser contemporânea.